Olá a todos, estamos aqui para continuar nossa aula de Direito das Sucessões, esta referente à semana do dia 27 do dia 23 ao dia 27 de março agora, em razão da suspensão das nossas aulas presenciais. Dando continuidade em relação ao assunto da nossa última aula, nós vamos entrar hoje tratando da sucessão legítima. Portanto, a partir de agora, a gente vai estudar a questão da sucessão legítima para depois entrarmos na sucessão testamentária. Em relação à sucessão legítima, apenas fazendo uma lembrança, nós temos dentro do direito sucessório apenas duas maneiras para suceder, né? Nós temos a sucessão que decorre por lei e a sucessão que decorre por ato de última vontade, que é o testamento. Portanto, sucessão que decorre por lei, sucessão legítima, sucessão que decorre de ato de última vontade, sucessão testamentária. A sucessão legítima, portanto, lembrando também mais uma vez que aquele artigo 1788 do Código Civil diz que não havendo testamento, aplicamos a sucessão legítima, não, sendo o testamento nulo ou ineficaz, sucessão legítima, em relação aos bens que não estiverem no testamento, a gente vai para a sucessão legítima. Na sucessão legítima, nós já temos uma pré-definição de quem são os herdeiros da pessoa, porque o legislador já definiu isso, e a gente tem eles estabelecidos dentro de uma ordem de vocação hereditária, que é justamente a que vai ser obedecida quando a gente não estiver aplicando a sucessão testamentária. Dentro dessa regra, o artigo 1829, portanto, é quem começa tratando da sucessão legítima, e ele traz essa ordem de vocação hereditária distribuída em 4 incisos. Nós temos lá, portanto, que havendo a abertura da sucessão, ou seja, com a morte da pessoa, nós teremos uma ordem para chamar herdeiros dessa pessoa, que são os herdeiros legítimos. E essa ordem começa pelos descendentes, vai para os ascendentes, vai para o cônjuge e vai para os parentes colaterais até o 4º grau, seguindo uma sequência no chamamento desses herdeiros. Nós teremos aqui apenas um detalhe, que é o que nós vamos estudar agora, que o cônjuge sobrevivente, ele tem a possibilidade de concorrer na herança com os descendentes, que seriam os herdeiros que teriam, né, a primeira oportunidade de chamamento, tem a concorrência com os ascendentes também, e na falta dos dois, herda sozinho. Lembrando apenas que o Supremo Tribunal Federal, né, apreciando a questão da inconstitucionalidade do artigo 1790, que é o que definia a sucessão dentro da união estável, trouxe o companheiro para as mesmas situações que a gente vai analisar em relação ao cônjuge. Então, embora eles não estejam escritos aqui no artigo 1829, todas as regras que a gente vai estar visualizando para o cônjuge, nós aplicaremos ela também a quem vive em união estável, portanto, aos companheiros. Lá pelo artigo 1829, portanto, nós temos, né? A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Até aqui, tudo bem. A questão é que o legislador resolveu aqui trazer algumas regras que tiram o cônjuge dessa concorrência, descritas na hipótese aí do inciso 1. Ou seja, ele traz no primeiro momento a regra geral de que o cônjuge sobrevivente é herdeiro concorrente, e aí ele traz na sequência desse inciso 1 as hipóteses em que ele não será concorrente, ou seja, caso seja aferida uma dessas situações, a herança será entregue unicamente para os descendentes, ela não será distribuída também para o cônjuge, tá? O cônjuge ele só concorrerá se ele não estiver nessas hipóteses de exceção previstas aí no inciso 1 do artigo 1829. Se não, vejamos. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal. Então, a primeira regra de exceção que a gente vai avaliar é analisar, aliás, antes de vermos as regras de exceção, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é qual era o regime de bens pelo qual vigorava o casamento entre a pessoa falecida e o sobrevivente. Porque é a partir desse regime de bens é que a gente vai avaliar as demais consequências, se haverá ou não concorrência. Portanto, nessa primeira situação, o que o legislador estabelece? A herança, havendo a abertura da sucessão, serão chamados os descendentes, e eu vou verificar se o cônjuge vai vir junto também. A princípio ele vem, a não ser que o regime de bens pelo qual ele era casado era o da comunhão universal.
Se for comunhão universal, nós tiramos, mantemos apenas os descendentes na ordem de chamamento. Aí ele continua, né? Ou no da separação obrigatória de bens, abre parênteses, artigo 1640, parágrafo único. No da separação obrigatória de bens, ele gera uma certa controvérsia aí, porque lembrem-se, né, que lá no direito de família, nós estudamos que existem dois tipos de separação de bens. Nós temos uma que é escolhida pelo casal, e nós temos uma segunda que é pactuada, né, que é obrigatória, que é imposta pela legislação. A pactuada é feita por pacto antinupcial dentro daquelas 4 escolhas que o casal pode fazer quanto ao regime de bens. A obrigatória, aplicada para quem não observou aquelas causas suspensivas lá da celebração do casamento, para quem tem mais de 70 anos de idade e para quem dependeu de autorização do juiz para casar. Com a redação, gerou uma controvérsia que é doutrinária, inclusive jurisprudencial, ou seja, o cônjuge casado no regime da separação obrigatória está expresso, ele não entra. E o casado no regime da separação pactuada, entraria ou não? Nós vamos discutir esse assunto mais adiante. Bom, também não entrará, quando ele continua aí, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Lembrando apenas, em relação ao regime da comunhão parcial de bens, nós temos aquele patrimônio que é considerado comum, que é o que gera meação, e nós temos aqueles bens que não se comunicam, que são chamados bens particulares. Então, lá no artigo 1658 e seguintes do Código Civil, né? O 1659, inclusive, é o que estabelece o que não entra na comunhão, que vai formar esse patrimônio particular de cada cônjuge. Dentro dessa redação, o que o Código fala? Abriu a sucessão tendo descendentes, são os primeiros, e tendo cônjuge, nós vamos verificar se ele vai participar. E a primeira pergunta, como eu falei, é saber o regime de bens. Casado na comunhão universal, eu não chamo ele, entrego só para os descendentes. Casado na separação obrigatória, eu não chamo, dou só para os descendentes. Casado na comunhão parcial, eu vou verificar se existem bens particulares ou não. Se não existirem esses bens particulares, ou seja, bens que não se comunicaram, tendo apenas o patrimônio comum, eu não vou chamar esse cônjuge. Agora, se tiver bens particulares, como ele colocou a hipótese de exceção apenas se não houver bens particulares, portanto, se houver bens particulares, a gente traz o cônjuge e ele concorre com descendentes nesses bens particulares, como nós veremos mais adiante, ok? Bom, em relação à capacidade sucessória do cônjuge, para a gente verificar primeiro também, que é uma pergunta que a gente vai ter que fazer, a primeira é saber se era casado ou se vivia em união estável. A segunda, qual era o regime de bens que aplicava dentro desse casamento ou união estável. A terceira é essa regra do artigo 1830. Olha só, somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova nesse caso de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Ou seja, nós vamos ter que verificar se esse casamento, essa união estável estava vigorando no momento da morte. Se já estava separado judicialmente, portanto formalizado, ou se já estava separado de fato há mais de 2 anos, não tinha vida em comum, esse cônjuge perdeu a capacidade sucessória. Então nós nem traremos ele para essa ordem de vocação hereditária, porque embora ainda tenha o título de cônjuge, não havia vida em comum. E como não havia vida em comum, o legislador tirou a vocação hereditária desse cônjuge, consequentemente a gente vai seguir lá somente descendentes, esquecendo aquela regra de concorrência. O artigo 1831, em relação ao cônjuge, também é interessante, porque ele estabelece que a ele, qualquer que seja o regime de bens, portanto qualquer um daqueles 5, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Isso na prática às vezes pode acontecer da gente ter um único bem objeto de inventário. O que é que o Código diz? Independentemente do direito sucessório que esse cônjuge tiver, que às vezes ele pode nem ter, como nós falamos, às vezes ele, dependendo da situação do regime de bens, ele nem é herdeiro concorrente, a herança seria só dos descendentes, independentemente disso, ele tem outro direito real sobre esse bem imóvel, que é o direito real de habitação. Ou seja, ele vai poder residir no imóvel, permanecer morando até o momento que ele desejar
permanecer, ou seja, ou até a morte ou até a renúncia desse direito. E os outros herdeiros, que se tornaram proprietários do bem com a transmissão da herança, têm que suportar esse ônus, porque ele é um direito real, ou seja, ele está gravado na coisa e ele assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de habitar no imóvel sem ter que pagar aluguel por isso, mesmo que ele não tenha participação na herança, mas ele tem o direito de residir. Esse direito real, ele foi substituído em relação ao Código de 16, esse direito atribuído ao sobrevivente não era o de habitação, era o direito real de usufruto, e era um usufruto que só valia enquanto fosse viúvo. No momento que cessasse a viuvez, cessava o direito real. No novo Código Civil houve uma mudança em relação a isso, então se eliminou a questão do direito real de usufruto e transportou ele para outro direito real, que é o de habitação, e tirou qualquer outra condição vinculada a esse direito, ou seja, independentemente da manutenção do estado de viuvez ou não, o direito real persistirá enquanto a pessoa for viva ou até que ela renuncie a esse direito. Bom, se esse cônjuge, então, concorrer, vamos trabalhar com a hipótese de concorrência, ele sendo herdeiro concorrente, tanto dos descendentes, e qual a situação que seria essa concorrência, que nós vimos, já que lá o 1829 ele foi por exceção, então será herdeiro concorrente quem? Se ele falou que a comunhão universal não é concorrente, nós já tiramos um regime. Se ele falou que a separação obrigatória não é concorrente, tiramos uma segunda hipótese. Se ele falou que o casado na comunhão parcial sem bens particulares também não é, tirei essa hipótese. O regime de participação final nos aquestos ele não falou, mas nós aprendemos que a participação final nos aquestos, no momento da dissolução, se transforma em comunhão parcial. Então a gente vai aplicar a mesma regra. Tem bens particulares ou não tem? Se não tem, está fora também. E o regime de separação pactuada tem uma divergência quanto à possibilidade de estar ou não. Portanto, a partir dessas premissas, quem é concorrente então? Casado na comunhão parcial com bens particulares, participação final nos aquestos com bens particulares. Separação, dependendo da divergência, a gente vai avaliar daqui a pouquinho. Portanto, sendo esse cônjuge concorrente, portanto, nessas hipóteses, se ele estiver disputando herança com os descendentes, o que o Código Civil, então, estabelece? Em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Ou seja, lembre-se que quando nós estudamos a sucessão, ela pode ser por cabeça ou por estirpe. Por cabeça é quando a gente pega todos os herdeiros que estão no mesmo patamar. E nós vamos dividir a herança pelo número de herdeiros que existem. Isso que a gente chama de sucessão por cabeça. Então, se eu tenho 4 herdeiros, numa sucessão por cabeça, 4 partes iguais. O que o Código, então, diz? Se eu tenho lá descendentes e o cônjuge na qualidade de concorrente, eu vou colocar ele no mesmo patamar. Então, a sucessão será por cabeça. Se eu tiver, por exemplo, 3 descendentes, eu vou somar o cônjuge, 4, vou cair naquela regra, vou dividir em 4 partes iguais, ou seja, ele tem o direito que cabe aos descendentes na concorrência. Só que tem uma ressalvazinha interessante para ele. Olha só, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Se esses herdeiros aqui são descendentes do sobrevivente também, a lei deu um privilégio a esse sobrevivente. Aqui nesse primeiro exemplo, 3 descendentes e o cônjuge, eu estou dividindo em 4 partes iguais. Portanto, sucessão por cabeça. Cada um ficou com 1/4 da herança, né? Agora, se esse sobrevivente é ascendente dos descendentes com quem ele está concorrendo, a lei estabelece que a cota mínima dele parou aqui, ó. Ou seja, se eu tiver 4 descendentes mais o cônjuge, seria, numa regra geral, sem essa exceção, 1/5 para cada um. Só que se ele for o ascendente de todos, o que a lei diz? 1/4 será dele, o restante eu divido em 4 partes iguais. Ou seja, quanto mais descendentes eu tiver, maior vai ser o fracionamento, portanto, menor o quinhão de cada um, mas o cônjuge permaneceu intacto a um valor mínimo de 1/4. Ou seja, se for só um descendente, é meio a meio. Agora, à medida que eu vou aumentando os descendentes, a cota dele ela diminui até certo ponto. Chegou num 1/4, ela para, o dos outros continuam diminuindo, mas o dele não diminui mais.
Essa regra, entretanto, só se aplica se esse cônjuge for ascendente de todos os descendentes. Se dentre os descendentes houver algum que não é desse, abandona isso, sucessão por cabeça. Se eu tiver, por exemplo, 5 descendentes, filiação híbrida, mais o cônjuge, vai ser 1/6 para cada um, porque aí eu divido por cabeça. A reserva legal só é dada ao sobrevivente se ele for ascendente de todos os descendentes com quem ele está concorrendo, ok? Pontos controvertidos, portanto, em relação a essa vocação hereditária, começa primeiro, nessa primeira situação, que é o regime da comunhão parcial de bens, né? Ele herda sobre o quê? Sobre toda a herança ou apenas sobre os bens particulares? Como eu mencionei agora há pouco, não tendo bens particulares, o casado na comunhão parcial está fora. Tendo bens particulares, então ele está dentro. A dúvida é, ele está dentro sobre tudo, meação do morto, mais os bens particulares, ou apenas sobre esses bens particulares? Já se firmou o entendimento que ele herda nos bens particulares, ou seja, num conjunto, lembrando que a herança é a meação que pertencia a quem morreu, mais os bens particulares, tudo isso agora vira uma coisa só, herança, nós vamos ter que fazer uma divisão entre essas partes para fazer a divisão da concorrência. Havendo sobrevivente, portanto, a meação ela é só dos descendentes, porque eu caio naquela regra, que não havendo bens particulares é só os descendentes que herdariam. Como os particulares existem, eu trouxe o cônjuge, eu divido os particulares entre ele e os descendentes. Aqui é apenas a título de ilustração, uma jurisprudência colocada nesse sentido, né? Eu vou fazer a leitura junto aqui, para que vocês também possam acompanhar. Portanto, a ementa diz o quê? Né? Inventário, sucessão legítima, regime de comunhão parcial de bens, bens comuns e particulares, viúva, meeira de bens comuns, herdeira de bem particular. Artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. Sendo o casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial, mas deixando o falecido bens particulares, em relação a estes, a viúva concorrerá com os descendentes, cada um tendo direito a frações equitativas do patrimônio, pois quanto a este, o cônjuge sobrevivente não terá direito à meação, enquanto receberá somente a meação dos bens comuns, dos quais não será herdeira. Isto com base no raciocínio de que onde cabe comunhão, não é cabível concorrência com descendentes, pois já teria sido beneficiada e vice-versa. Portanto, na parte que era do patrimônio comum, meio. Separei o patrimônio comum, meação do sobrevivente, meação do morto. Essa meação do morto, só para descendentes. Eu tenho aqueles bens que não se comunicam. Bens particulares, como não há comunicação, então, não havendo comunicação, eu trouxe o sobrevivente aqui para dentro, divido junto com descendentes essa parte. Segunda situação que gera a controvérsia é aquela que eu comentei agora há pouco, do regime da separação de bens, que é a pactuada. Está ou não excluído da concorrência? Existe divergência, inclusive, no STJ, nesse sentido. Ou seja, lá nós temos um posicionamento de uma parte dos ministros que entendem que aquela redação do 1829, inciso 1, ou seja, né, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória, para uns ministros, eles entendem que ele mencionou aqui separação obrigatória, ele não falou ou no regime de separação de bens, que poderia englobar a obrigatória e a pactuada. Então, para uma parte dos ministros, eles entendem que aqui, como o legislador optou pelo salvo na redação do dispositivo, portanto, uma exceção, então, para essa corrente, entende-se que excluiu a obrigatória. Como ele não falou da outra, e é uma regra de exclusão, então ele estaria dentro da sucessão. O casado na separação pactuada seria herdeiro concorrente. Existe uma segunda corrente que entende que quando o legislador falou que separação obrigatória, ele se valeu dessa expressão para dizer o gênero e não a espécie, que estaria englobada as duas separações, tanto a pactuada como a imposta por lei. No entendimento dessa corrente, eles entendem que a palavra obrigatória não diz respeito à espécie, mas sim a uma imposição que obriga os cônjuges a não comunicarem bens, seja pelo ato de vontade, que é o pacto, seja pela imposição legal naquelas regras do artigo 1641. Portanto, existe essa divergência em relação à possibilidade, não é um assunto ainda pacificado,
tanto que tem divergência dentro do próprio STJ nesse sentido, né? Bom, havendo então, né, superada essas situações, a gente tem que passar para efetivamente o chamamento dos herdeiros. Como que a gente vai fazer? Pela regra do 1829, primeiro são os descendentes. Então, se são os descendentes, o que a lei estabelece? Na linha reta, né, descendente, nós temos filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Como todos são descendentes, o que o artigo 1833 estabelece? Entre os descendentes, os em grau mais próximo exclui os mais remotos, salvo o direito de representação. Portanto, se eu tenho filhos, não vou chamar netos, porque os mais próximos eliminam os mais remotos. A não ser que um desses filhos seja pré-morto e tenha deixado descendentes, porque aí nós já estudamos, esses descendentes do pré-morto podem representá-lo na sucessão em todos os direitos que ele teria. Aí eu chamaria os representantes para poder disputar a herança com esses descendentes de grau mais próximo. Não sendo a hipótese de direito de representação, nós obedeceremos o critério do grau. O grau mais próximo elimina o grau mais remoto. Artigo 1834, os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Ou seja, se todo mundo é filho, tudo igual. Estão na mesma classe. Então, direitos iguais, sucessão por cabeça entre eles. Artigo 1835, na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça. Por quê? Porque são os primeiros. Lembrem que na ordem de vocação a gente vai usar o grau para chamar. Primeiros parentes em primeiro grau que nós temos, filhos. Então, se não tem ninguém entre eles e o ascendente, filhos sucedem por cabeça, já que todos têm os mesmos direitos, já que estão na mesma classe, como nós vimos agora há pouco. Os filhos sucedem, portanto, por cabeça. Os outros descendentes, netos, bisnetos e assim sucessivamente, sucedem por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Ou seja, eliminei os filhos, que serão sempre por cabeça, passei para o neto. É naquela ordem da fila. Procurei filho, não tem nenhum, todos já falecidos. Passei para o próximo. Todos agora são netos, todos estão na mesma classe. Sucessão por cabeça. Agora, se eu tenho um filho vivo e um filho morto, e esse filho pré-morto tem descendentes, netos, portanto, do autor de herança, eu tenho descendentes de primeiro e descendentes de segundo. Pelo direito de representação, como eu tenho pré-morto, eles herdarão também o que ele herdaria. Então, eu estarei concorrendo descendentes de primeiro grau com descendentes de segundo grau. Não estão na mesma classe, já que o grau é diferente. Então, eu não posso fazer sucessão por cabeça. Por isso que a lei fala, primeiro eu faço a por cabeça entre o de primeiro grau e o pré-morto, porque estão na mesma classe, e a cota do pré-morto, em virtude do direito de representação, eu divido pela estirpe, pelo número de membros que vão fazer essa representação. Por isso ele estabelece que além do segundo grau, ou pode ser por cabeça, se todos estiverem vindo ao mesmo tempo, ou por estirpe, se eles estiverem vindo por direito de representação. Se eu não tiver descendentes, aí a gente volta lá para o artigo 1829, olha lá no inciso 2, né? A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, primeira regra foi dos descendentes, na segunda ele veio aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, eu já saí da classe dos descendentes, agora eu estou indo para os ascendentes. Da mesma maneira, o cônjuge está presente aí novamente, aonde ele estabelece aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Nesse ponto, vejam que ele não faz mais, da mesma maneira que fez lá no inciso 1, menção a regime de bens dentro desse casamento. Se ele não faz menção quanto ao regime de bens, agora para nós não interessa mais. Para nós agora só interessa saber se era cônjuge, mesma regra, como eu falei lá atrás, aplica-se a união estável, e se não está naquela hipótese que exclui essa vocação hereditária, ou seja, se não estava separado de fato há mais de 2 anos, nem separado judicialmente no momento da morte. Se não se enquadrou nessa hipótese, trouxe o cônjuge para cá, junto com ascendentes, vamos dividir a herança entre eles. Como que vai ser essa divisão, portanto, né? Olha lá, na ausência de descendentes, artigo 1836, na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Parágrafo 1º, na classe dos ascendentes,
O grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linha. Grau mais próximo, mais uma vez, sendo utilizado como critério para nós aqui, para estabelecimento da ordem de vocação hereditária. Ascendentes em primeiro grau, pai e mãe. Ascendentes em segundo grau, avós paternos, avós maternos. Ascendentes em terceiro grau, bisavós paternos, bisavós maternos. O que a lei então estabelece? Eu vou seguir o mesmo critério. O grau define a ordem. O grau mais próximo elimina os graus mais distantes. Só que aqui eu não vou fazer a distinção de linha, se ela é paterna ou materna. Eu vou levar exclusivamente em conta o grau. Ou seja, às vezes eu tenho aqui ascendentes de primeiro grau, pai e mãe. Um já é falecido. Vamos colocar aqui um exemplo, o pai já é falecido. Só tenho a mãe viva. Eu tenho avós paternos vivos. Avós são ascendentes em segundo grau. Na linha ascendente não tem direito de representação. Então, se não tem direito de representação, mãe, primeiro grau, elimina os mais remotos, avós paternos e maternos, que são de segundo grau, já que eu não fiz distinção de linhas. Então, o mais próximo elimina o mais remoto, sem distinção de linhas. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, primeiro grau paterno, primeiro grau materno, primeiro grau, segundo grau paterno, avós paternos, segundo grau materno, avós maternos. O que a lei diz no parágrafo 2º? Havendo igualdade em grau, já que um não eliminou o outro, né? Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, linha paterna, linha materna, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Ou seja, a cota da herança que eu for entregar aos ascendentes, eu vou dividir ela meio a meio por linha. Então, eu não vou fazer a sucessão por cabeça. Exemplo, eu tenho avós paternos, 2. Um avô materno, 1. Então, eu teria 3 herdeiros. Pela regra geral, mesma classe, todos ascendentes em segundo grau, né? Portanto, sucessão por cabeça. Só que aqui, na sucessão na linha ascendente, tem diferença. Porque eu divido a herança não por cabeça, mas por linha. Linha paterna e materna. Metade é dessa linha, metade é da outra. Então, se eu tenho 3 ascendentes, 50% é desses 2, os outros 50% é desse aqui. Da parte que couber aos ascendentes. Lembrando que eles estarão, se tiver cônjuge ou companheiro sobrevivente, concorrendo com cônjuge ou companheiro. Então, essa divisão que nós estamos falando é da parcela da herança, independentemente da do cônjuge, que está sendo separada para os ascendentes. Olha lá. Portanto, a gente vai fazer a divisão daquele jeito. Ó. Linha paterna, linha materna. Metade por um lado, metade por outro. E aí a gente avalia a quantidade de pessoas que estão aí dentro, né? Bom, concorrendo o cônjuge, né? Aqui, só para a gente visualizar, o artigo 1837. Olha como é que ele estabelece, portanto, caso o cônjuge esteja presente nessa concorrência. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. É essa situação aqui, ó. Se ele concorre com o pai e com a mãe, então pai, mais a mãe, mais o cônjuge. 1/3 para cada um. Já que 1/3 a lei já falou que é do cônjuge, os outros 2/3 eu tenho que dividir meio a meio, entre a linha materna e a linha paterna. Se eu dividir meio a meio, 1/3 para cada um. Portanto, porque todos aqui, pai e mãe, são ascendentes em primeiro grau, que é a regra que a gente visualizou aqui agora na primeira parte. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Então, já definimos isso. Agora, olha como é que ele define a segunda parte. Cabe-lhe-á a metade desta, se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Ou seja, nessa situação aqui, ó, se houver só o pai ou a mãe, só um ascendente, mais o cônjuge, metade daquele pai ou mãe que estiver vivo, a outra metade é do cônjuge. Agora, se maior for aquele grau, foi a redação também, a mesma regra que a gente vai aplicar. Eu tenho avós paternos, eu tenho avós maternos, e eu tenho cônjuge sobrevivente. Se avós são de segundo grau, portanto, se maior for o grau de primeiro, eu volto para aquela regra. Metade é do cônjuge.
a outra metade é dos ascendentes. Se eu tenho linha paterna e linha materna, metade é da linha paterna, metade é da linha materna. Portanto, seguindo essa regra, a metade das linhas, né, da linha ascendente, 25% para cá, 25% para cá, porque eu dividi meio a meio, 50% para o cônjuge sobrevivente. Essa regrinha a gente vai acompanhando ela pelo artigo 1837, como eu visualizei e falei para vocês agora há pouco, né? Agora, na ausência de ascendentes, ou seja, nós não temos descendentes, não temos ascendentes. Essa regra que a gente visualizou da ordem de vocação hereditária, né? Olha lá. Artigo 1829, que é o que define a ordem. Procurei descendentes. Não tem. Procuramos ascendentes. Não tem. Olha o próximo da fila. Ao cônjuge sobrevivente. Portanto, na falta dos anteriores, a fila foi andando. Se a fila foi andando, ele falou aqui agora ao cônjuge sobrevivente. E vejam que aqui ele não faz menção, mais uma vez, a regime patrimonial de bens. Se ele não faz menção a regime de bens, não nos interessa saber qual é esse regime de bens. Ou seja, né, em outras palavras, independentemente do regime de bens, o cônjuge sobrevivente, que não estava separado de fato há mais de 2 anos, e nem separado judicialmente na data da abertura da sucessão, vai ser chamado para a sucessão. E aí eu vou pegar toda a herança, já que eu não tenho os primeiros da fila, que são os descendentes, não tenho os segundos, que são os ascendentes, e eu vou entregar ela integralmente ao cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens pelo qual eles eram casados. Se eu aplico essa regra, eu estou indo, portanto, lá na sequência, lá no artigo 1838, né? Olha lá, em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Agora, da mesma forma que nós fizemos a fila andar aqui atrás, no artigo 1829, nós podemos ter essa situação acontecendo mais uma vez. Ou seja, abriu a sucessão, procuramos descendentes, filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente, não achamos. Passamos para a linha ascendente, pais, avós, bisavós e assim sucessivamente, não achamos. Procuramos o cônjuge ou companheiro, não era casado nem vivia em união estável. Próximo da fila, parentes colaterais, que é os que serão chamados agora. Lembrando que o parentesco na linha colateral só vai até o 4º grau. Então, nós vamos chamar os parentes utilizando mais uma vez o critério do grau. Grau mais próximo elimina o grau mais remoto, né? De que forma que nós vamos fazer isso, então, agora na linha colateral? Olha lá, no artigo 1839, na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, aí a gente cai na regra, né? Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, quais condições? Não estava separado de fato, nem há mais de 2 anos, e nem separado judicialmente, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Então a gente vai, os colaterais de 2º grau, colaterais de 3º grau, até chegarmos nos de 4º grau, desde que não tenham outros, né? Seguindo a regra de que o mais próximo elimina os mais distantes. O artigo 1840, ele estabelece, portanto, que na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Aqui eu chamo a atenção para vocês, porque lá na parte do direito de representação, vamos lembrar lá, direito de representação é aquela situação em que a lei considera um herdeiro pré-morto. E se ele é pré-morto e deixou descendência, a gente chama os descendentes dele para assumir o lugar em todos os direitos que ele teria se fosse vivo. Essa regra, ela vale para os descendentes, não se aplica aos ascendentes, mas se aplica excepcionalmente na linha colateral, que é o 1853. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor de filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. Ou seja, às vezes eu posso ter a situação do indivíduo que morreu, e ele deixou 3 irmãos, ou seja, ele não deixou descendentes,
não deixou ascendentes e não era casado ou vivia no estado. Foi para a linha colateral. Colaterais mais próximos que nós temos. Irmãos, ele deixou 3 irmãos. Só que desses 3 irmãos, um é pré-morto. Um morreu antes dele. Se um morreu antes dele e deixou filhos, o que a lei diz? Os filhos desse pré-morto podem representá-lo quando estão concorrendo com os outros irmãos do morto, que é essa situação. Somente se dá o de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste estiverem concorrendo. Nesse exemplo que eu coloquei, 3 irmãos, um já é pré-morto, mas deixou filhos, os filhos desse sobem e assumem o seu lugar, nos direitos que ele teria, se fosse vivo, e ele participa junto com os outros 2 irmãos, aqui no caso, os sobrinhos, por direito de representação. Bom, entretanto, na linha colateral, nós temos uma outra parte a ser analisada, ou seja, na outra parte a gente vai analisar isso aqui, ó. Se são irmãos bilaterais ou se são irmãos unilaterais. Só para a gente lembrar, irmão bilateral, mesmo pai e mesma mãe, irmão unilateral, só um genitor, é comum aos 2. Ou seja, só tem o mesmo pai ou só a mesma mãe. O outro genitor é diferente. Para nós aqui isso é relevante. E não confundam com descendentes, tá? Nós estamos falando de irmãos do morto, portanto, parentes colaterais. É o meio-irmão ou irmão completo, como alguns dizem, né? Mas nós não estamos falando de filhos de quem morreu. Entre filhos isso não nos interessa, porque filhos todos têm os direitos iguais. Aqui nós esgotamos os filhos que são descendentes. Nós estamos tratando de parentes colaterais da pessoa. Entre esses colaterais a lei faz essa distinção. Portanto, se tiver concorrendo irmão bilateral com irmão unilateral, o que a lei diz? Cada um destes, ou seja, cada unilateral, herdará a metade do que couber a cada um daqueles, ou seja, ao bilateral. Se eu tenho, portanto, meio irmão, é como se ele fosse receber meia cota. Se eu tenho um irmão bilateral, mesmo pai e mesma mãe, cota inteira. Ele recebe o dobro do que couber ao unilateral, conforme a determinação do código, né? Agora, se eu não tiver isso, se não tiver irmão bilateral concorrendo, todos os unilaterais são iguais, herdeiros da mesma classe, direitos iguais, aí a gente não tem por que fazer a divisão. Eu fiz um exemplo aqui para vocês entenderem o cálculo dessa divisão, como é que ela é feita. Olha só nesse exemplo. Se eu tiver uma herança, portanto, né, exemplificativo, de 400 mil reais, 2 irmãos bilaterais e um irmão unilateral, como nós falamos, eu tenho 2 aqui, um macetezinho para cálculo. Eu tenho aqui bilateral 2, unilateral 1. Em cada bilateral nós vamos colocar esse número 2 em cima, porque mesmo pai e mesma mãe. Então, mesmo pai e mesma mãe aqui, só um genitor comum. E nós vamos somar esses números aqui. Então, isso aqui vai representar para nós cotas hereditárias. Então, eu vou pegar 2 do bilateral aqui, com mais 2 desse bilateral, com mais uma desse, vou achar 5. E aí eu vou pegar os 400 mil e vou dividir por esse resultado encontrado. Portanto, vou dividir em 5 partes. Vou encontrar que cada cota representa 80 mil reais. Se eu encontrei que cada cota representa 80 mil, nós daremos 2 cotas para os bilaterais e uma para o unilateral. Ou seja, eu vou pegar 80, são quantas cotas? 2. Então, 160 mil para esse, 160 mil para esse, 80 mil para esse. 160 mais 160, 320, mais 80, 400. 80 é a metade de 160. Portanto, eu caio na regra de que, concorrendo à herança irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes, ou seja, cada unilateral, herdará metade do que cada um daqueles herdar. Portanto, no exemplo que foi mencionado, né? Cada irmão bilateral ficará com 160 mil e o irmão unilateral ficará com 80 mil, que é a metade dos 160. Portanto, a gente atende a regra estabelecida pelo código, ok? Essa, não havendo irmãos, portanto, se não tiver irmãos que são colaterais em segundo grau, o artigo 1843 estabelece: herdarão os filhos destes, sobrinhos do morto, né? Ou seja, filhos dos irmãos do falecido. E não os havendo, os tios
tios do morto, que são, aqui um detalhe também interessante, porque tios e sobrinhos são parentes colaterais em terceiro grau, ambos são de terceiro grau, portanto, em regra, grau mais próximo elimina o mais remoto, eliminei o segundo grau, que são irmãos colaterais em terceiro grau, tios de quem morreu, sobrinhos de quem morreu. Os dois estão em terceiro grau. Só que a lei estabeleceu uma ordem de preferência. Se eu tiver tios da pessoa falecida e se eu tiver sobrinhos da pessoa falecida, o código estabelece que nesse caso eu vou chamar os sobrinhos. Eu não vou chamar os tios do morto. E só se não tiver sobrinhos é que nós chamaremos os tios da pessoa falecida. Ou seja, embora ambos sejam de terceiro grau, os sobrinhos têm preferência nesse caso e eliminam os tios nessa situação, tá? Lembre-se que aqui não são tios desses meninos, não. São tios de quem morreu, tá? Esses sobrinhos são sobrinhos de quem morreu, filhos do irmão dele. Os tios são irmãos do pai de quem morreu, ou seja, tios do falecido, tá joia? Em relação aos sobrinhos, portanto, se nós chamarmos esses sobrinhos para a sucessão, se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Por quê? Porque todos estão na mesma classe. Herdeiros de mesma classe, direitos iguais. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um desses herdará metade do que cada um daqueles herdar. Ou seja, nada